Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje é sobre o segundo reinado, iniciado em 1840, logo após o golpe da maioridade, que dava a Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, o poder para liderar o Brasil, até 1889, com a proclamação da República. Então, vamos começar dizendo que Dom Pedro II ele sucede o reinado do seu pai, Dom Pedro I, que implementou no Brasil a monarquia absolutista. Então, devido a isso, e alguns anos logo após Dom Pedro II tomar posse do Brasil, esse processo ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas, visto que Dom Pedro II, em 1847, ele instala no Brasil o sistema parlamentar. E visto que esse sistema parlamentar, devido a conflitos políticos de grupos conservadores e liberais, ele desejou equilibrar esses grupos para evitar conflitos que viessem desprestigiar o seu governo. Então, devido a isso, esses grupos políticos intensos que estavam circulando, dividiam o Brasil naquela época, Dom Pedro II visou que ele deveria dar, segundo o poder moderador, né, que como ele queria ter autoridade máxima, mas ele não usufruiu muito desse poder moderador, digamos assim. Então, devido a um certo usufruo desse poder moderador na Constituição de 1824, que dava a total poder de governo no Brasil para o Dom Pedro II, ou seja, Dom Pedro I, e sucedendo seu filho, Dom Pedro II, né, ele visou mais claro equilibrar. Então, uma vez o poder ficava com os liberais, outra vez o poder parlamentar ficava ali com os conservadores. Digamos assim, um certo equilíbrio para evitar conflitos. Então, a política e a economia girou muito nesse sistema do segundo reinado. E a economia que teve o seu maior auge naquela época do segundo reinado foi a economia cafeeira, a economia do café, onde o Brasil exportou muito café. Em algumas regiões brasileiras, que o solo fosse mais fértil para plantação, cultivo e venda, né, que viesse dar mais economia ao Brasil, foi conhecido como esse sistema, a economia a partir do café. Também, né, pouco conhecida, também o Era Mauá, dada pelo Barão de Mauá, ele contribuiu, né, para esse avanço econômico, para a ascensão econômica do Brasil naquela época. Essa Era Mauá visou o quê? Como era um período que estava intensa a Revolução Industrial, digamos que ele instalou os primeiros resquícios dessa revolução. As primeiras indústrias aqui no Brasil, as primeiras máquinas aqui no Brasil. E isso alavancou um certo ponto a economia brasileira, mas a Era Mauá não durou muito tempo, não teve muito, assim, digamos, sucesso. Então, devido à economia do café e também um pouco da Era Mauá, vamos entrar na política, também visando a economia. Esses dois aqui andavam lado a lado. Então, com essa política e economia, entrou a Era Abolicionista. A Era Abolicionista eram as leis abolicionistas que vinham de pressões internacionais, até mesmo nacionais, entre esses dois grupos aqui, abolicionistas, mas os escravistas, eles queriam que continuasse o sistema escravocrata no Brasil, porque, segundo eles, se abolisse a escravidão, se eles viessem perder a mão de obra barata, escravocrata, a economia brasileira quebraria. Então, a era abolicionista inicialmente começada pela lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que dava fim ao tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil. Mas uma lei semelhante a essa, a Lei Feijó, de 1831, porém, assim, não muito estudada, né, digamos assim, é a Lei para Inglês Ver, que foi uma lei partida principalmente na Inglaterra, uma forte expressão inglesa, para que o Brasil começasse o processo de abolição. Mas essa lei, como não obteve sucesso, que também visava o fim do tráfico transatlântico, como não obteve sucesso, a Lei Eusébio de Queiroz sequenciou em então 1850. A Lei do Ventre Livre, em 1871, vale destacar que as leis abolicionistas, tá, vinham mais de pressões inclusive internacionais, até mesmo pressões aqui no Brasil, dos grupos abolicionistas. Então foi um forte momento marcado por conflitos entre escravistas e abolicionistas. A Lei do Ventre Livre visava que crianças nascidas de mulheres escravizadas até os 8 anos de idade eram consideradas livres. E após isso, 8 anos de idade, o Estado ou a mãe da criança deveria pagar uma indenização ao senhor por ter cuidado daquela criança. Mas como o Estado se fingia de cego e a mãe não tinha condições de pagar uma alforria, devido àquele sistema difícil de conseguir uma alforria na época, né, a criança deveria
ser submissa aos trabalhos do Senhor ainda, até atingir a sua maioridade. E atingindo a maioridade, ela era considerada livre. Mas não era assim que acontecia. Após a criança atingir 18 anos, ela continuava sendo submissa aos trabalhos escravocratas. Então, em 1885, é intitulada a Lei dos Sexagenários, onde escravizados que atingissem os 60 anos de idade, eles eram considerados livres. Mas, qual escravizado, ao atingir os 60, se atingisse os 60 anos, era considerado livre naquela época? Devido àquele sistema opressor, devido àquele sistema de condições desumanas, devastadoras, quase nenhum escravizado chegava a essa idade. Então, digamos que era uma lei assim, para o inglês ver, né? Digamos assim. Então, em 1888, devido à forte pressão internacional, tem que destacar isso, e as pressões abolicionistas internas e externas, é assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888, dando então fim ao sistema escravocrata no Brasil. Então, é abolida a escravidão e a pergunta que fica é: como ficaram os negros africanos logo após a abolição? O que aconteceu após a abolição? Então eu irei fazer um vídeo sobre isso posteriormente. Lembram dos conflitos políticos e econômicos? Agora vamos falar sobre esses conflitos que aconteceu a Guerra do Paraguai em 1864 até 1870. Essa Guerra do Paraguai juntou os países de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Onde Uruguai e Argentina ficou lá do Brasil. Foi uma disputa assim, territorial, econômica também, social, porque era disputa de territórios nos países da Bacia Platina. Então, como o Paraguai, ele reteu um navio brasileiro, né? Ele reteu esse navio brasileiro, então o Brasil atacou, querendo também o território desse processo. Então, com essa guerra aqui, acaba morrendo o líder paraguaio e o Brasil vence. Só que, como o Brasil teve muito desgaste nessa guerra, o país começa a ter um declínio econômico. Então, com esse declínio econômico, começa então o desprestígio do Dom Pedro I, porque também, né, junto com a abolição, junto com esse conflito do Paraguai, e essa ruptura que o Dom Pedro II fez, né, com a igreja, os militares e os escravagistas, aí começa o declínio do seu poder. Aí começa o desprestígio, aumentam mais as disputas políticas, aumenta mais as questões econômicas, aumenta mais os conflitos, né, em todo o território brasileiro. E com isso, vendo que os militares lideraram esse conflito aqui contra Dom Pedro II, porque eles não tinham muito prestígio. Aí juntou a igreja, os militares e os escravistas aos ideais republicanos. Então eles se unificaram para ter os ideais republicanos, ou seja, desejavam que o Brasil viesse se tornar uma república. Como o Brasil viesse se tornar uma república, Dom Pedro II sairia do poder. Então a república em seguida é proclamada em 15 de novembro de 1889 e o primeiro poder ficou na mão de Marechal Deodoro da Fonseca, terminando então o período do segundo reinado. Então, esse foi o nosso resumo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau.